Neste vídeo você vai aprender a diferença entre will, be going to e o present continuous, presente contínuo, para que você consiga se comunicar com mais precisão quando você estiver se referindo ao futuro. E para começar, eu quero que você pense um pouquinho. Qual a diferença entre essas três frases? I will mow the lawn tomorrow morning. I am going to mow the lawn tomorrow morning. I'm mowing the lawn tomorrow morning. E aí, qual a diferença? Muito bem, vamos começar analisando will e o going to. A primeira pergunta, a pergunta básica que você tem que responder é: aquilo que você está falando, que vai acontecer no futuro, foi decidido na hora da fala ou foi decidido antes de você falar? Por exemplo, imagine que eu esteja de boa em casa e aí chega alguém e fala assim: olha, a grama está muito grande, você tem que cortar a grama. E aí naquele momento eu percebo que a grama realmente está grande e eu falo assim: vou cortar a grama amanhã de manhã. I will mow the lawn tomorrow morning. Aqui eu usei will porque foi algo que eu decidi na hora que estava falando. Eu não havia ainda programado de cortar a grama amanhã de manhã. Mas na hora que a pessoa falou comigo, eu respondi: ok, I will mow the lawn tomorrow morning. Eu decidi na hora que eu falei. Agora suponha que no mesmo dia, de tarde por exemplo, ou de noite, a pessoa me pergunte assim: e aí, você não vai cortar a grama? Eu já havia me programado para cortar a grama amanhã de manhã. Então, eu iria responder: I'm going to mow the lawn tomorrow morning. Porque já era algo que estava decidido antes do momento da fala. Como já havia sido decidido, então eu uso o going to. Percebeu a diferença? O will você usa quando você decidiu ali no momento que você falou. Foi uma coisa mais espontânea. O going to, junto com o be, você usa quando você vai falar de uma coisa que já estava decidida, algum plano ou alguma intenção que você já tinha antes do momento que você está falando. Agora, suponha que essa pessoa perguntasse: você quer jogar vôlei com a gente amanhã de manhã? Mas como eu já tinha programado de cortar o gramado, eu poderia falar: no, I'm mowing the lawn tomorrow morning. Então veja bem, eu usei o presente contínuo, porque aqui eu já estou com tudo programado até o horário, né? Mesmo que eu não fale na frase, já dá a entender, fica implícito que já está programado que no período da manhã eu vou estar fazendo aquela atividade. Veja bem que existe uma flexibilidade entre você usar o presente contínuo e usar o going to. O presente contínuo te dá uma sensação um pouco mais forte de que já está tudo organizado, mas você tem uma flexibilidade de usar também o going to, que deixa um pouquinho mais em aberto se já está exatamente marcado o horário ou não. E supondo ainda que eu soubesse o horário que o jogo de vôlei iria começar, digamos 9 horas, também caberia aqui usar o futuro contínuo, o future continuous. Eu poderia então dizer: at 9 o'clock I will be mowing the lawn. A frase ficaria um pouquinho modificada, mas passaria a ideia de que naquele momento das 9 horas eu já estaria fazendo outra atividade, que seria a de cortar a grama. Muito bem, tendo entendido essa ideia básica sobre will, quando se decide no momento da fala, be going to, quando se decide antes da fala, e o presente contínuo, que é quando já está tudo marcado e organizado, vamos agora ver pontos específicos de cada um e vamos também ver quando que você usa o presente simples para se referir ao futuro. Como nós vimos, o will é utilizado quando a gente tem uma decisão mais espontânea, algo feito ali mais na hora, você decide na hora que está falando. Vamos ver mais alguns exemplos. Imagine que você vá a uma loja e quando você chega lá, você vê um produto que você achou legal e você percebe que ele tem um desconto. Aí você poderia falar: bom, se tem desconto, eu vou levar. Você decidiu ali na hora. Então em inglês ficaria: well, if there's a discount, I will take it. Lembre-se que você também pode contrair. Well, if there's a discount, I'll take it. I'll take it. Isso foi decidido ali na hora. Agora suponha que eu saia de casa para ir ao mecânico, à oficina mecânica, e perceba que ela não vai abrir hoje por alguma razão. Talvez porque seja domingo ou porque é algum feriado. Por qualquer razão que seja, eu poderia dizer: a oficina mecânica não abre hoje. Vou ter que ir a outro lugar. The repair shop doesn't open today. I'll have to go somewhere else. Veja bem, eu usei o will porque foi algo que foi decidido na hora. Você também pode usar will quando você vai fazer promessas. Uma promessa é algo que é um pouco mais espontâneo. Quando alguém fala alguma coisa com você,
você analisa a situação e você faz ali a promessa. Então, tem essa ideia de ser algo um pouquinho mais espontâneo. Vamos ver alguns exemplos. Prometo que vou te ajudar. I promise I will help you. Eu te prometo, isso não vai acontecer de novo. I promise you, it won't happen again. Se você abrir a boca, eu nunca mais te conto nada. If you spill the beans, I will never tell you anything again. Não se preocupe, eu vou explicar tudo. Don't worry, I'll explain everything. Você também pode usar o will para falar de coisas incertas, coisas que você não tem certeza. Geralmente, você vai usar expressões como I think, I guess, maybe, probably. Por exemplo, acho que o plano vai funcionar. I think the plan will work. Talvez eles concordem com os nossos termos. Maybe they'll agree to our terms. Provavelmente eu vou faltar a aula amanhã. I will probably skip class tomorrow. E você também pode usar will para fazer previsões mais genéricas sobre o futuro. Todo mundo vai ter uma casa boa no futuro. In the future, everyone will have a nice house. A Terra nunca vai parar de girar. The Earth will never stop spinning. Neste caso da previsão, você também pode usar o going to, mas ela vai soar um pouquinho menos formal. In the future, everyone is going to have a nice house. The Earth is never going to stop spinning. Agora um detalhe importante. Para situações formais, principalmente no inglês escrito, você deve usar will. Inclusive, você vai até mesmo ver o uso do shall, que no inglês americano é menos utilizado, mas em situações formais ele também é utilizado principalmente em textos, ok? Então, quando está escrito. Por exemplo, a conferência acontecerá de 28 de agosto até 3 de setembro. The conference will be held from August 28th through September 3rd. No momento do seu cadastro, será pedido que você forneça um meio de pagamento. At the time you sign up, you will be asked to provide a payment method. Se a sua assinatura terminar, o conteúdo não estará mais disponível para você. If your subscription ends, content will no longer be available to you. A estrada estará fechada aos domingos. Road will be closed on Sundays. Muito bem, agora vamos ver mais situações onde a gente pode usar o be going to. Como nós já vimos, a gente usa o be going to para se referir a coisas que já estão um pouco mais planejadas, coisas que foram decididas antes do momento da fala. Por exemplo, supondo que eu já decidi o que eu vou fazer amanhã de manhã e de tarde, eu poderia dizer: amanhã de manhã eu vou fazer umas compras e de tarde eu vou lavar o carro. Tomorrow morning I'm going to do some groceries and in the afternoon I'm going to wash my car. Semestre que vem vou ensinar matemática e física. Next semester I'm going to teach mathematics and physics. Vou receber o resultado da prova hoje. I'm going to receive the exam result today. Agora um detalhe importante. Nós vimos que para previsões genéricas para o futuro, você pode usar will e going to. Mas existe uma situação específica em que você faz uma previsão em que você deve usar apenas o going to. Essa situação é quando você tem uma previsão baseada em uma evidência de algo que você está vendo, ou algo que você está sentindo no momento. O exemplo mais clássico dessa situação é quando você vê o céu ficando escuro, as nuvens se juntando, e você fala, vai chover. Você fala que vai chover porque você viu ali a evidência. Você sabe que vai chover baseado no que você está vendo. Então você poderia dizer em inglês, o céu está escuro, vai chover. The sky is dark, it's going to rain. Aqui, dado que a previsão foi feita baseada em uma observação, a gente usa o going to. Outro exemplo, imagine que o seu amigo subiu na árvore e você percebe que ele não vai conseguir se segurar. Aí você fala, meu Deus, ele vai cair. Oh my God, he's gonna fall. Veja bem, aqui eu usei o going to, inclusive eu usei uma redução, gonna, que é muito comum de ser usada na fala, tá? Você pode usar, mesmo em contextos formais, não tem nenhum problema. Gonna, he's gonna fall. Baseado no que você está vendo, que ele vai cair, você pode dizer, he's gonna fall. Porque você tem ali uma evidência, foi uma previsão baseada em uma evidência de algo que você está vendo. Outro exemplo, imagine que alguém vá suspender algum peso usando uma corda, mas essa corda é muito fraca. E você olha para a corda e você percebe que a corda vai se romper. E aí você diz, aquela corda é fraca demais, ela não vai segurar o peso. That rope is too weak. It's not gonna hold the weight. Vamos ver agora mais situações onde a gente usa o presente contínuo para se referir ao futuro.
Vamos lembrar que com o presente contínuo, a gente vai estar falando de algo que já está mais organizado, mais combinado. E é muito comum você também ver uma referência ao tempo. Então você vai ter o presente contínuo mais uma referência ao momento da ação que você vai fazer. Por exemplo, vou almoçar amanhã com meu irmão. I'm having lunch with my brother tomorrow. Note que aqui a gente também poderia usar o going to. Não haveria nenhum problema, dado que já foi decidido anteriormente. Uma pergunta muito comum onde se usa o presente contínuo é quando você vai perguntar o que a pessoa vai fazer em um determinado momento. O que você fará amanhã de manhã? What are you doing tomorrow morning? O que você vai fazer no final de semana? What are you doing this weekend? Lembre-se que existe uma flexibilidade com relação ao uso do presente contínuo e do going to. E o presente simples, que a gente ainda não falou? Quando é que a gente vai usar ele para se referir ao futuro? A gente vai usar o presente simples quando a gente estiver falando de algum horário pré-fixado, muitas vezes que não é decidido por você, como em transportes, horário de saída de um avião, de um trem, de um táxi, provas, consultas médicas, horário de abertura e fechamento de uma loja, coisas que não dependem exatamente de você. Tem alguma empresa ou algum profissional, por exemplo, envolvido, geralmente. Por exemplo, amanhã tenho uma consulta com o dentista. Tomorrow I have an appointment with the dentist. Veja que isso já está decidido, já está agendado e envolve, a agenda lá do dentista também. Não é algo que depende só de mim. A prova começa às 3 em ponto. The exam starts at 3 o'clock. Já está agendado e não é algo que depende só de mim. Minha próxima aula de Química é às 2 da tarde, na terça-feira. My next chemistry class is at 2 p.m. on Tuesday. O supermercado fecha ao meio-dia amanhã porque é domingo. The supermarket closes at noon tomorrow because it's Sunday. Agora lembre-se, não deixe o seu inglês travar só porque você ficou em dúvida de qual que você vai usar no momento. Tanto will quanto going to, principalmente, que são os que mais confundem os alunos, ambos fazem referência ao futuro. Então, se você em algum momento usar um ou outro em situações que não seriam as mais recomendadas, lembre-se, você ainda vai estar se referindo ao futuro e a pessoa ainda vai entender o que você quis dizer, mesmo que não soe tão natural naquela ocasião. Então é isso. Assista esse vídeo novamente se você ainda não pegou todos os jeitos. Anote. Tente também criar exemplos. Você aprende mais quando você cria exemplos, principalmente exemplos relacionados à sua própria vida. Assim você traz o inglês para a sua vida e aí você consegue incorporar e internalizar muito melhor o que foi aprendido. Se você gostou desse vídeo, deixe um gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo.